Saúde no sistema prisional de Uberlândia foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal de Uberlândia no mês de julho. E a gente trouxe esse tema aqui para o Câmara Debate para você em casa conhecer um pouco mais sobre essa realidade, não só em Uberlândia, mas em todo o Brasil, no nosso presídio e também na penitenciária. E para isso a gente trouxe aqui alguns convidados. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito aqui a presença do Juscleiton de Oliveira, que ele é agente penitenciário, né, no presídio Jaci de Assis. Eu queria muito agradecer a sua presença e a disponibilidade de vir aqui falar um pouco sobre como que anda a saúde dentro do sistema prisional. Obrigado. Eu que agradeço o convite, junto de demais autoridades aqui presentes, para debater um assunto muito importante que ele clama não somente o Estado, mas sim, como está aqui hoje, né, o Adriano Zago, o vereador, que representa aí o Legislativo Municipal, que também vem contribuir com esse crescimento dessa pauta de hoje. Bom, então muito obrigado. E a gente trouxe também aqui a Maria Angélica de Almeida, que ela é da APAF, que é a Associação de Proteção, Promoção e Assistência à Família do Encarcerado. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho da APAF e também ela tem muito a dizer sobre a realidade. Então, Maria Angélica, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um privilégio, é uma honra poder ser voz nesse espaço, representando muitas vezes aqueles que não a têm. Então, nós estamos aqui representando as famílias e também os sentenciados para que possa ser conhecida a realidade deles sob uma outra ótica. Sim. Bom, e a gente convidou também aqui o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, que se dispôs a vir aqui, Elvésio Dames. Doutor Elvésio, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Eu agradeço a presença. A gente também entende que a universidade também precisa, né, participar dessa discussão e dentro da Faculdade de Direito a gente desenvolve um projeto que tem como finalidade justamente tratar a respeito dessa questão prisional e a gente acha importante aí estar participando e contribuindo na medida do possível. Bom, com certeza. E, claro, o Juscleiton já anunciou aqui antecipadamente, a gente trouxe aqui o Adriano Zago, que é vereador e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Uberlândia, que propôs a realização dessa audiência pública, que sugeriu a discussão desse tema aqui no programa. Eu queria muito agradecer a sugestão do tema e a sua participação, Adriano. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Fernando. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de participar do Câmara Debate, falar com a população de Uberlândia, hoje aqui ao lado do Juscleiton, da Maria Angélica, do Dr. Elvésio, um assunto importante que precisa também ser debatido com a população, que às vezes tem um preconceito com relação àqueles que estão cumprindo pena, né, pena restritiva de liberdade, seja no presídio Jaci de Assis ou na penitenciária Pimenta da Veiga aqui em Uberlândia, mas nós precisamos desmistificar essas questões, né? Nós estamos aqui para defender direitos, e seja da pessoa, do cidadão comum ou daquela que por algum motivo cometeu algum delito, mas hoje se encontra recluso num desses estabelecimentos prisionais. Então a proposta da audiência foi nesse sentido, e disso já teve frutos que hoje nós estamos aqui para ampliar ainda mais essa discussão, que eu acredito que vai contribuir aí para a informação da população. Bom, só fazer uma correção aqui, a audiência pública foi no final do mês de junho, tá? E não no mês de julho. E a gente sabe que a situação de um presídio provavelmente é a mesma de uma penitenciária, então a gente não trouxe nenhum representante aqui de uma penitenciária, mas bem basicamente a mesma situação, né, que se encontra a população carcerária. Bom, o Adriano já falou sobre o objetivo da audiência, seria a primeira pergunta aqui, o que motivou, né? A gente sabe que a situação não é fácil, né? Como se diz ali, um depósito de gente, né? Que hoje é o sistema prisional, que a gente vê na mídia, enfim, tudo mais. Agora, a audiência pública, né, quais foram os pontos principais tratados ali e qual o objetivo, assim, qual é o próximo passo para poder melhorar a situação? Fernando, se você me permite, eu quero aproveitar aqui a presença do Dr. Elvésio, professor da Faculdade de Direito da Universidade, começar da seguinte forma, para que a gente fale para a população. Está aqui um professor que tem propriedade para dizer isso, não obstante eu também ter formação jurídica,
mas não estou na academia, qual é o objetivo do cumprimento da pena? A população precisa entender isso, porque nós não podemos e não devemos ter esse preconceito com o preso, com a pessoa que por alguma forma cometeu um delito. Nós advogamos, defendemos que ela tem que pagar pelo crime cometido, mas nós temos que dar condições para que esse cidadão ou cidadã possa ser reinserido à sociedade. O que nós falamos muito na academia, na universidade, sobre a ressocialização, infelizmente isto não acontece, porque os estabelecimentos prisionais, não só em Uberlândia, mas no Brasil, eles não cumprem esse propósito. Superlotação, a não garantia de direito dessas pessoas, que é um dos temas que nos trouxe aqui, que é a questão da saúde. Então, para poder quebrar, começar para o cidadão que está nos ouvindo nesse momento, para ele desarmar o coração e tentar entender todo esse universo de uma forma mais sensível, porque nós só teremos dias melhores, nós só teremos uma sociedade mais segura, mais fraterna, mais harmoniosa, se a gente conseguir recuperar essas pessoas que por uma razão ou outra caminharam para o mundo do crime, para que elas não reincidam e não voltem a cometer crimes. O Estado tem que dar essa condição para a gente poder ressocializar. Então o doutor Elvésio, acredito que faz isso com simplicidade, porque está acostumado a dar aula nesse sentido. Eu acho que a gente poderia começar por aí. Tá. Por favor, doutor. O Adriano já até adiantou muita coisa, né, do que na verdade, porque quando a gente está em sala de aula e você está no processo de formação de quem está fazendo o curso de Direito e tudo mais, e no Direito Penal, a gente sempre vai, acho que o primeiro passo para entender é que o direito penal, ele não é a solução para todos os problemas da sociedade. Acho que esse é um primeiro entendimento que as pessoas precisam ter. Porque muitas vezes acham que simplesmente mexer na legislação penal é o suficiente para resolver o problema da violência, e a gente sabe que não é assim que funciona. Basta ver que, por exemplo, em 90 veio a lei dos crimes hediondos, que incluiu lá uma série de crimes, colocaram outros crimes também dentro desse rol que são chamados de assemelhados ou equiparados. Um desses, por exemplo, é o tráfico de drogas. E o que a gente tem visto ao longo do tempo, quer dizer, a lei é de 90 e os números só pioraram. Você tem uma lei mais rígida, você tem uma lei que agrava muito mais a situação na execução penal do sujeito que pratica, e mesmo assim os números aumentam. Então, quer dizer, o enrijecimento da legislação penal não vai resolver o problema. Não é a solução, né? Então você precisa de um debate mais profundo. Outra questão também é que as pessoas precisam entender que aquele indivíduo que vai para o sistema prisional, quer dizer que ele vai passar por um processo, uma ação penal, onde ele vai ter direito à defesa, contraditório, e vai passar por um julgamento, e no final pode ser ter uma decisão condenatória, ele está sendo julgado por um fato específico que ele praticou. Então, quer dizer, aquele sujeito, ele não se resume, a vida dele não se resume àquele fato. Ele não é aquilo, né? Tanto que a gente fala que a responsabilidade penal, ela é responsabilidade de fato. Ela não é responsabilidade por conduta de vida, né? Então, hoje, essa é a concepção que você tem. E também, quando a gente fala um pouco, até o Adriano já entrou nisso também, na questão da pena, é muito ruim, porque quando você entra dentro de sala de aula, você vai lá explicar sobre a questão do que serve a pena. Então, você vai explicar para o aluno, às vezes está no segundo ano, terceiro período, normalmente, nesse momento já do curso que ele vai se deparar com o direito penal, e aí você vai falar assim, você tem duas funções da pena. Você tem a função retributiva, que seria o pagamento, entre aspas, né? Então, o sujeito tem que pagar pelo punição, que ele fez, né? A punição em si mesmo, mas você também tem um outro aspecto, que é a questão da ressocialização. Que quando a gente está em sala de aula, a gente fala que é o principal objetivo, mas a gente sabe que na prática, a gente está muito longe disso.
Né? Você está longe porque por vários fatores também que já foram colocados. A questão da superlotação, a questão das condições de saúde, que nós vamos discutir hoje, a questão do trabalho. Porque não adianta eu pensar que eu vou ressocializar o sujeito se eu não der oportunidade para o sujeito, que muitas vezes não teve oportunidade ao longo da vida dele, de poder sair dali, né, do sistema prisional e poder buscar uma posição. Uma parte significativa deles teve pouca instrução escolar, né? Então, quer dizer, eles saíram muito cedo da escola por inúmeros motivos, e eles no mercado de trabalho eles não vão conseguir, primeiro, pela qualificação, e o principal, pelo estigma. Eu sou ex-presidiário, né? Porque muitas empresas vão pedir a folha de antecedentes, né? E aí ele apresenta logo depois que ele sai, ou ele ainda está, por exemplo, em livramento condicional, ou está em aberto, e aí ele não vai trabalhar, ele não vai conseguir trabalho porque ele já tem esse estigma, né? Se as pessoas que nunca passaram pelo sistema, elas têm dificuldade de encontrar trabalho, imagina aquela que passou pelo sistema, né? E que tem esse estigma. Então acho que isso é um conjunto de coisas também que precisam ser melhor entendidas pela sociedade. É um primeiro ponto, né? Antes e eu quero apimentar, para dar oportunidade para os colegas, e acrescentar o seguinte, doutor Elvésio. Infelizmente, eu digo infelizmente, isso tem uma lógica, né? Aqueles que faturam com o sistema, que querem que o sistema permaneça do jeito que está, né? Porque é caro manter um preso. Isso é o que a televisão mostra a todo momento, e nós concordamos com isso. É muito caro, só que o recurso é mal gerido. Não há eficiência no sistema prisional brasileiro. Gasta-se muito e entrega-se pouco. Porque, como dito pelo professor, o mais importante, que é a reinserção desse cidadão à sociedade, ela não é feita. E o custo é muito elevado. Então a gente precisa discutir isso. A exemplo que nós falamos na audiência, um marmitex custar R$18 e ser uma comida de má qualidade. Isso aí, quantos marmitex, né, que se gasta aí? Bom, eu queria que a Maria Angélica falasse um pouco sobre o que é a PAF, como surgiu, o que vocês fazem, antes de a gente entrar naquela questão da saúde mesmo, para o conhecimento mesmo da associação, e depois aqui o Jus Clayton falar um pouco também, né? Ele está lá dentro, ele está vendo aquilo no dia a dia, não é brincadeira, né? Maria Angélica, a PAF, o que ela faz? Então, a PAF, ela surgiu a partir de uma iniciativa minha, em meados de 2015, diante de uma vivência pessoal, de uma questão familiar, em que eu me vi nessa situação, né, de não só da advocacia criminal, que eu atuo há 20 anos, mas de uma questão familiar. E eu comecei a perceber que muitas vezes a gente tem o foco na pessoa em cumprimento de pena. E se cobra muito dela, para que ela saia transformada, para que ela saia com uma outra visão. E eu entendi que o primeiro lugar que tem que ser transformado é o seio familiar. Porque não adianta eu querer cobrar de uma pessoa que está em cumprimento de pena por tráfico, se aqui na sociedade a família dele continua vinculada ao ciclo vicioso da criminalidade. Então nós começamos a fazer um trabalho de quebra de paradigmas, né? De sentar com essas famílias, principalmente mulheres e mães, né? Esposas e mães, e começar a falar, olha, o seu familiar, ele está em cumprimento de pena, ele é um sentenciado, ele é taxado pela sociedade como ladrão, como traficante, como homicida, mas você continua sendo sujeito de direitos. Não é porque você está dentro dessa vivência, não é porque você está visitando seu filho, que você precisa continuar sob essa esfera aí da criminalidade. Então nós começamos um trabalho nos reunindo principalmente com esposas, para orientar a questão dos direitos, da forma como proceder, da forma como mudar o ambiente familiar para receber o apenado novamente no convívio, porque o primeiro contato que ele vai ter é com a família. Então não adianta o cara sair do sistema, ele chega em casa, ele dá de cara com uma geladeira vazia, com uma garrafa cheia de água. A primeira alternativa dele, o primeiro impulso, é a vivência anterior.
Então, nós começamos a fazer esse trabalho de orientação mesmo das famílias, dessa mudança de comportamento, para receber esse sentenciado. E também nessa questão do empoderamento da família, porque muitas vezes, teoricamente, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Mas muitas vezes as famílias são tratadas como se sentenciadas estivessem. Então, existe a falta de respeito, o preconceito, é a mãe que vai numa igreja e esconde dos membros da igreja que é mãe de um sentenciado por medo da exclusão, né? Então, tem sido, não é fácil, porque assim, são muitos anos nessa vivência. Esse é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito. E também de assistência às famílias, né, na questão da orientação, de colocar os filhos na escola, da questão da vacinação, de cursos profissionalizantes. E a gente começa a ver, quase 4 anos depois, que essas mulheres começam a mudar a mentalidade e começam a se posicionar como realmente sujeitos de direitos. Não, eu estou aqui para lutar para que o meu filho, para que o meu marido seja transformado. E tem sido uma experiência transformadora. Tem tido resultado, né? Sim. Isso que é o mais importante. Juscleiton, e o dia a dia lá, a vida, assim, né? Lá dentro não é fácil, né? Então, como foi colocado por todos aqui, né, e de forma muito sincera, né, e verdadeira, e diante dessa fala, nós, agente penitenciário, que damos o primeiro contato com tudo isso que está acontecendo, pela falta de respaldo ao encarcerado, pela falta de amparo que ele precisa. Então, quem está no primeiro contato com ele? Nós, agente penitenciário. Então, nós também, é bom saber, a sociedade ficar sabendo que nós, agente penitenciário também, nós não somos invisíveis, nós somos uma categoria que merece também ter seus direitos valorizados, respeitados, e que não vem acontecendo também. Não por parte da pessoa privada de liberdade, mas pelo próprio governo, que tem toda uma responsabilidade tanto do encarcerado como de nós. Exemplo, nós passamos por um processo seletivo severo, árduo, um concurso público. Nós temos que entrar lá fisicamente bem, psicologicamente bem, para passar num processo psicológico forte. E quando a gente depara com a realidade, como o doutor falou, nós também lidamos com, não somente na pessoa agente penitenciário, mas não para só em mim. Tudo que eu tenho que enfrentar quando eu não tenho total amparo por parte do governo. Como levar o encarcerado ao médico se está faltando servidor, se está faltando médico. Então, onde é descarregada toda a raiva? A minha eu expresso no encarcerado, a dele expressa em mim. Então, se cria um combate ali dentro nessa questão que não é nós que causamos o problema, ele já vem de fora. E nós, agente penitenciário, lidamos com essa situação com muita firmeza. Nós somos orientados no primeiro momento, mas depois o governo vem usurpando os direitos que competem a ele sobre como trabalhar o agente penitenciário para lidar com essa realidade diante de uma dificuldade tão grande que ela é não somente social, mas também questão de direito e demais necessidades que o encarcerado, o agente, precisa também estar na função. E tratando-se de saúde, então, entre vários fatores, esse é um agravante, né, na situação, porque vocês estão expostos ali também. Sim. Né? Logicamente que o encarcerado tem o seu direito, mas você, como agente, tem o seu direito também, e está naquele meio. Concordo com você e deixo bem claro aqui aos senhores que, infelizmente, essa semana, de segunda até hoje, nós perdemos 2 amigos em Belo Horizonte que se suicidaram, 2 agentes penitenciários, suicidaram. Então, para você ver, nós passamos por um processo psicológico severo e quando a gente entra, quando precisa de um apoio psicológico, cadê esse profissional que o governo tem que estar respaldando a nós? Eu passei por isso uma vez, por uma rebelião. Eu fui procurar um psiquiatra para mim poder ter tratamento, eu fiquei 3 meses aguardando. Então, olha a ausência também do respaldo ao agente penitenciário dentro desse sistema prisional. É muito difícil e nós temos que se unir força ao poder municipal, ao estadual, a toda a equipe de direito também tem na cidade, a APAC, e nos unir forças para quem cobrar de quem direito tem o dever de responsabilizar por todo esse processo que é o encarcerado e o agente penitenciário. É uma situação assim, de vários lados aí existem divergências, enfim, né? E tem aquela questão que é justamente a questão do preconceito em relação aos direitos humanos também, né? E fala assim, direitos humanos só defende bandido. É porque a população diz, né? A maioria da população diz isso.
mas acho que é legal aqui também dar uma orientação nesse sentido. Qual é o papel dos direitos humanos, na verdade? O Adriano é presidente da comissão, acho que tem toda... Desafio, né? Poder desmistificar isso. Eu tenho tentado fazer isso nos últimos 11 anos, à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, a comissão que não dá disputa, né? Não tem disputa para presidir essa comissão. Ninguém quer pegar. Né? Ela sempre sobra para mim, né? Não, essa é do Adriano, deixa para ele. Mas eu assumo e tenho orgulho de assumir essa comissão, porque direitos humanos é defender direitos. É aquelas pessoas que têm os seus direitos violados, seja ele qual for, não só do preso, mas do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher violentada, das minorias. Isso é direitos humanos. As pessoas precisam entender isso, né? Os direitos humanos não vai atrás da pessoa, né? Ele é provocado, né? Quando a gente fica sabendo de alguma denúncia, algo que aconteceu, houve uma violação de direitos, as comissões, os fóruns, os comitês de direitos humanos têm que atuar. Ontem mesmo, nós estávamos discutindo aqui na universidade sobre a questão da diversidade religiosa, da liberdade religiosa. Isso é direitos humanos. Então a pessoa, o nosso país é um país laico, garantido pela Constituição. Ela tem o direito de professar qualquer crença, qualquer fé, ou nem professar nenhuma fé, se assim for da vontade dela. E isso tem que ser respeitado, principalmente nos espaços públicos. Só que as pessoas não querem entender, não querem tirar a venda dos olhos para ampliar essa questão. Então o que nos trouxe aqui, o que provocou a audiência pública que realizamos na Câmara, sobre a saúde do preso. Nós não precisamos tecer muitos comentários para saber que a saúde em Uberlândia é um problema. Por que é um problema? E eu repito o que eu falo recorrentemente na Câmara, por uma gestão ineficiente. Porque recursos têm sido aplicados na saúde de Uberlândia. Nós estamos falando de um orçamento de mais de 600 milhões de reais. A forma como esses recursos estão sendo aplicados que não é a mais eficiente. Esse é o meu ponto de vista. Então nós temos uma estrutura precária e que demanda melhorias. Nós sabemos que muitos cidadãos que estão nos ouvindo ou nos assistindo estão há 1 ano, 2 anos esperando o exame, esperando uma cirurgia eletiva. Nós sabemos disso. Todos os dias no nosso gabinete bate uma família que precisa de uma intervenção do poder público para garantir o seu direito à saúde. Isso é direitos humanos. Mas nós vamos deixar também de atender àquele que necessita da saúde, que é o que está preso? Só porque ele está cumprindo uma pena, ele não tem direito à saúde? Eu não concordo com isso, né? Então, é a mesma coisa daqueles que entendem ao contrário. Pode ter certeza que essa pessoa é a favor da pena de morte, né? Porque se aquele cidadão não tem importância para ele, tem que dar preferência para outro no lugar dele? Não, eu defendo a isonomia para todos. A igualdade de direitos para todos. Não só para aquele que está fora do sistema prisional, mas porque está dentro também. Porque no sistema prisional, a Maria Angélica pode afiançar o que eu estou dizendo, nós temos lá pessoa com diversas patologias. Tem diabéticos, tem portadores do HIV, tem problemas cardíacos, problema de pressão. Então, imagine uma pessoa que não toma insulina, que fica sem o remédio da pressão. Que consequência? É responsabilidade do Estado. Ele está sob a proteção do Estado, cumprindo pena. Então nós temos que olhar isso. Aí vamos fazer o debate inverso, que foi o que aconteceu. Quando nós divulgamos a audiência nas redes sociais, eu apanhei, mas eu já estou acostumado. Né? Falei, Adriano, tem gente morrendo na fila das UAIs e você discutindo saúde de preso. Eu falei, não, mas eu também estou defendendo as pessoas que estão esperando por cirurgia. Vou citar só mais um exemplo e concluo essa parte. Nós estamos trabalhando, defendendo o direito de um senhor, isso é direitos humanos, Fernando, em que ele está com uma infecção no pé, num dos seus pés, um senhor de 58 anos,
ele vai ter que amputar não sabe aonde, se do joelho, na altura do joelho, se do joelho para cima, e a unidade de saúde queria dar alta para esse senhor. Aliás, ele estava em casa, nós que conseguimos levá-lo para o hospital de clínicas, né? Defendendo o seu direito à saúde de uma pessoa sem instrução, praticamente sozinha, e essa questão chegou até nós, pela Comissão de Direitos Humanos. Nós, diligentemente, fomos atrás, pegamos esse senhor e colocamos dentro do carro e falamos assim, nós temos que internar esse senhor, ele vai morrer por uma infecção generalizada. O pé dele, desculpa a expressão, mas o pé dele está apodrecido. O pé dele, um dos pés, está apodrecido, está podre já. E aí, o estabelecimento de saúde, nós não sabemos ainda se a gente vai cortar, então temos que dar alta, que ele não pode ficar aqui. Eu falei, ele não tem condições de ficar na casa dele. Ele não dá conta de tratar dele. Isso é direitos humanos? E a mesma coisa, o Juscleito pode dizer também, acontece lá no presídio de Assis, acontece na penitenciária, não só com os que estão cumprindo pena, mas com os próprios agentes também, que têm um convênio, um plano de saúde muito precário por parte do Estado. Desculpa ter estendido tanto. Fica à vontade. Eu só queria complementar com relação a esse preconceito com relação às comissões de direitos humanos, porque como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o que se percebe é que as demandas do sistema prisional, elas só chegam através dessas comissões, né? A representatividade dos apenados e das famílias, ela é muito pequena. Sendo que outras demandas, como a população LGBTQ, né, a questão da igualdade racial, já se fortaleceu, já há um empoderamento. Então, às vezes, essas questões chegam através de outros órgãos. E a pessoa privada da liberdade, ela não tem voz. Então, geralmente, quem escuta chega através das comissões de direitos humanos. Então, fica aquele rótulo, né? Comissão dos Direitos dos Humanos. E não é verdade, é porque a voz ainda é quase inexistente. Então, acho que por isso essa comparação que a sociedade faz, mas a gente tem que se ater ao seguinte, a pessoa, a não ser que ela morra dentro do sistema, e eu gosto muito dessa fala, né, Wes? Ela vai voltar para a sociedade. E ela vai voltar como? Doente, né? Ela vai voltar com outros transtornos, ela vai voltar com outras habilidades, se é que se pode falar assim. Talvez até pior do que do jeito que entrou, né? E essa questão da saúde, a gente tem que entender que quando a gente fala assim, mas não tem que tratar da saúde da pessoa privada de liberdade. Acontece que, por exemplo, o Juscleito, ele chega na porta de uma cela de um tuberculoso. Entre outras doenças. Sim, mas eu falo pela forma de contágio. Ele vai sair dali, ele vai chegar em casa, vai conviver com a esposa, que vai para o ambiente de trabalho dela, vai conviver com os filhos que vão para a escola, e isso se propaga da mesma forma. Então, é necessário, é importante que essas pessoas tenham condições dignas de cumprimento de pena. Inclusive, para que quando estiverem no nosso convívio, sejam pessoas diferentes, tenham oportunidades diferentes e tenham saúde não apenas física, mas saúde mental. E também quero descortinar essa questão da saúde, quando fala que como a gente penitenciário lidar com o encarcerado. É bastante claro que ela falou aqui agora, como que eu não vou preservar pela saúde do encarcerado se eu posso ser contaminado por ele também, se ele estiver contaminado? Então, nós também preza pela saúde da pessoa privada de liberdade, porque também pode colocar em mim, como já aconteceu. A Maria já deve lembrar dele, ele era contratado, hoje ele não se encontra mais com nós, né, porque os efetivos tomaram posse, né. Ele ficou uns dois anos preso na medicina e esse agente adoeceu. E aí foi secando e ninguém descobria nada. Quando foi quase em estado terminal já, o agente descobriu que era tuberculose. Lá, quando um amigo meu também foi mexendo na questão do material lá do encarcerado, ele espetou o dedo numa agulha. A agulha era de um preso que tinha soro positivo, teve que fazer o CAT, teve que tomar de imediato todo o medicamento. Então nós, a gente penitenciário, também preza por isso, porque nós estamos aí, nós somos primeiro o contato ao encarcerado. Às vezes a pessoa fala assim, mas a gente não está nem aí. Não é bem assim, porque é muito fácil acusar, mas não está naquela realidade lá também, porque tem todo esse universo. Eu vou querer me expor, sabendo que eu volto para casa, ter minha família. Então, que pena que a sociedade também olha para nós, gente penitenciário, como um bicho-papão.
Não é assim, lá somos pai de família, nós prezamos o que nós fazemos, nós assinamos um compromisso, ser um profissional. Questões particulares se resolvem na questão jurídica, mas nós lá temos algo a zelar em benefício da sociedade e todo o contexto da segurança, né, em Uberlândia. Fora a questão da tensão, né? Que ali é tenso todo momento, né? Não pode vacilar um segundo. 24 horas tenso. A questão desse nervosismo. No plantão passado, tinha um preso com uma dor, eles tiveram que balançar o pavilhão, porque nós tínhamos já fechado todo o sistema lá, então nós temos que agrupar todo um equipamento para adentrar lá, porque é um momento tenso, a gente não sabe o que está acontecendo, se pode ser algo, uma simulação, ou pode ser verdade também. Então nós tem todo esse trabalho de cautela, e isso que é uma tensão muito grande. Aí quando chega no encarcerado nesse estado de nervosismo, e o agente tenso também, pode sim, às vezes criar um atrito, por quê? Pela falta de parar e pensar, até que onde eu posso trabalhar, até que onde o preso pode ter seu direito. Algo que se pensar muito também. Doutor Elvésio, no meio acadêmico, né, a gente está aí diante de realidades, né, que são visíveis, né, no meio carcerário, mas no mundo acadêmico, o estudante de direito, ele entra, aquela coisa, ele leva choque quando chega de cara com uma realidade como essa, assim? Assim, a questão principal é que a maior parte do curso de Direito, efetivamente, ela é teórica, né? Então, você vai estudar normatizações, né? Você vai estudar jurisprudência, você vai estudar o pensamento dos autores que escrevem sobre as questões jurídicas, e quando eles têm, né, assim, uma das coisas que a gente procura realizar dentro da Faculdade de Direito, e não só em relação a essa temática, mas a outras temáticas também, né, que envolvem minorias, e a gente tem tentado abordar o máximo possível de assuntos, né, com projetos de extensão. Então a gente tem projetos ligados à questão racial, né, à questão da diversidade sexual, à questão fundiária, de regularização fundiária, religiosa e tudo mais, da mulher também. Então, assim, a gente tem tentado, né, trazer os alunos o máximo possível para lidar com essa realidade, porque a gente sabe que depois, né, esses alunos e alunas, eles vão se tornar advogados, eles vão se tornar promotores, delegados de polícia, juízes, promotores, né? e muitas vezes sem qualquer tipo de contato com essa realidade, né? Então, assim, eles vão atuar em relação a situações que eles, em momento nenhum da vida, eles tiveram qualquer tipo de, vamos dizer assim, de compreensão, e vão ter que decidir, às vezes, sobre a questão de uma situação de uma pessoa, e ela não consegue compreender a realidade daquela pessoa, porque ela nunca esteve naquele lugar. Né? Assim, não dá para, assim, você só vai entender o problema daquele que vive na periferia, você estando na periferia. No condomínio horizontal, né, no prédio com quadra de esporte, gourmet e tudo mais, ela não vai entender isso. Ela vai entender na escola, na precarização da escola pública, que muitas vezes não entende qual é o problema. Né? Então, assim, você tem uma série de coisas que a gente tem feito em relação à questão da formação, que também auxiliam vou dizer assim, nessa compreensão e nesse entendimento daquilo que as pessoas vão lidar. Né? Eu acho assim, tem um colega nosso, um professor da faculdade, que ele fala isso, assim, é fundamental que o estudante, né, de direito, ele sinta cheiro de gente. Ele tem que sentir cheiro de gente. Não adianta só ficar atrás do livro, não adianta ficar, por exemplo, faz estágio num gabinete fechado, com ar-condicionado, pegando processo, porque ali você pega o processo, né, mas ali, o que está escrito ali, né, você tem o nome de pessoas ali, aquilo ali está envolvendo vidas de pessoas efetivamente. Aquilo ali vai mudar a realidade daquelas pessoas. E às vezes para sempre. Né? Porque a gente não sabe, porque às vezes entra no sistema prisional e aí adoece no sistema prisional e morre. Né? Às vezes um divórcio que de repente vai solucionar de uma forma, né? Uma questão de violência doméstica que não foi tratada da forma adequada e acaba resultando na morte, né, da mulher, porque o companheiro ou o cônjuge não aceitou a separação. Então você tem um monte de coisas que precisam ser,
né, olhadas com mais cuidado, e essa vivência ela é fundamental para o profissional do direito. E essa questão da saúde, né, que foi discutida nessa audiência pública, em relação ao meio acadêmico, assim, tem alguma coisa sendo desenvolvida na UFO para colocar então, no nosso projeto lá, a gente tem trabalhado algumas frentes, né? Então, inclusive até um pouquinho antes de vir para cá, eu estava lá com o pessoal. Eles vão tratar, né, o que a gente fechou agora, que a partir do semestre que vem eles vão tratar de algumas temáticas, e uma das temáticas é justamente tratar da questão da saúde. Mas eu acho que também é importante que na audiência, uma das coisas que a gente colocou, né, entendeu como um passo importante, é assim, se você tem vários órgãos, né, que trabalham, né, várias entidades que trabalham com a questão, por exemplo, prisional. Você tem a PAF, você tem, né, os agentes penitenciários, você tem a Câmara Municipal de Uberlândia, tem a Universidade Federal de Uberlândia, tem a Pastoral Carcerária, tem o Conselho Municipal de Saúde. E muitas vezes a gente começa a fazer ações, que às vezes são as mesmas ações, mas a gente não conversa. Então a gente acha que é importante criar uma rede, né, para a gente poder atuar de forma mais efetiva. Inclusive porque quanto mais gente trabalhando junto, você tem mais força, inclusive, para poder pressionar o poder público atuar. É lógico que a gente discutiu especificamente a saúde do preso, mas quando em algum momento foi discutido isso aqui em Uberlândia, a gente nunca teve. A saúde, é lógico que a saúde, você tem um monte de problemas, o Adriano já colocou isso, mas o preso também compõe essa sociedade. Então a gente tem que desmistificar isso. Dentro disso que o professor disse, eu estou aqui concatenando as ideias, nós precisamos qualificar o debate. Para algo tão complexo, não tem jeito de ser simplista. Não tem jeito de você tratar dessa questão falando só dos efeitos. Você tem que falar das causas. O que leva à criminalidade. Numa visão antropológica da questão, o que leva a pessoa a entrar para o mundo do crime. A falta de oportunidades, a falta de políticas públicas efetivas. Nós ainda estamos numa cidade mediana, que não tem tantos problemas, até porque nós vivemos nesse mundo aqui, nesse centro aqui. É um mundinho nosso. Mas quando você vai para as regiões mais periféricas, em que não há, por parte do poder público, a garantia de direito para as pessoas, que é direitos humanos, então vou dar um exemplo claro. Recentemente foi um dos primeiros programas da cidade. Minha Casa Minha Vida, Shopping Park. Isso não sei se não foi ainda, poderia ser utilizado por seus alunos como objeto de estudo. Shopping Park. Entregou-se o Shopping Park, o sonho da casa própria, o sonho da maioria dos brasileiros de ter sua casa própria. Excelente. E aí colocaram várias famílias, mais de 10 mil famílias lá no Shopping Park, sem nenhuma infraestrutura. De centros de lazer, de escolas suficientes para receber essas pessoas, de postos de saúde para receber essas pessoas. Então faz uma pesquisa hoje, de 2009, você pega uma criança com 9 anos de idade, hoje ela tem 19. Faz uma pesquisa para verificar quantas crianças dessas hoje não estão no mundo do crime. Que aí você vai fazer essa conta. Então é muito fácil você virar para uma pessoa e falar bandido, ladrão, mas você não vê o histórico. E aí eu acredito, e falo isso ao vivo, aqui, de frente para o cidadão aqui de Uberlândia que está nos assistindo, eu acredito na transformação do ser humano. Se eu não acreditar, não faz razão eu estar aqui. Então eu tenho que me empenhar para dar condições para que essa pessoa possa se arrepender do delito que cometeu e ser reinserida à sociedade. O próprio advogado que milita na área criminal, muitas das vezes, ele não está ali para poder livrar da cadeia o seu cliente. Não, mas às vezes para poder, pelas circunstâncias do crime, diminuir a pena dele. Por que ele cometeu aquele... É isso que o juiz também vai fazer ao julgar, É analisar todas essas circunstâncias. Então, assim, às vezes a gente fica mesmo chateado, porque não nos dá a oportunidade de fazer esse debate mais qualificado. E nos nivelam por baixo, achando que a gente está preocupado só com bandido. Não. Nós não vivemos numa bolha, como ele falou, dentro de um condomínio.
Nós vivemos em sociedade. E nós, inclusive você, cidadão, não está imune à ação dessas pessoas. E o que você tem feito para poder melhorar a sociedade em que você vive? Então, finalizo falando uma frase de Bertolt Brecht. Falar de comida com a barriga cheia é muito fácil. Vamos falar de fome, mas você está com a barriga cheia. Você vai ter uma outra forma de expressar fome. Agora vai falar de fome com quem está com fome, para ver. Então vai lá na periferia com aquele que está sem emprego, que o filho está passando necessidade. É diferente. Então, como o professor Elvésio disse, a gente precisa colocar esses alunos em campo, ir para campo, para eles sentirem na pele o que acontece no nosso entorno. Aí vem aquela resposta padrão, né? Se fosse um da sua família, eu queria ver se você estaria. Ora, como eu acabei de dizer, eu não estou imune a isso. Eu posso ser vítima, né? Como todos nós, eu posso ser um autor. Vou dar um exemplo para a população entender. Qual que é a diferença? Vamos ver se tem diferença. De um cidadão embriagado que pega o seu automóvel e mata uma pessoa, daquele que deu um tiro numa pessoa. Nós estamos diante de 2 homicídios. Por que você vai tratar o embriagado do carro diferente daquele que pegou uma arma e matou o outro? Porque ele utilizou o carro como uma arma. Ele estava embriagado e foi para a rua dirigir. Ele assume o risco. Só que não. Eles vão criminalizar aquele que tirou a vida, né? Uma arma do que... Você está vendo que a gente precisa... A discrepância do negócio, sem contar com a questão do tráfico de drogas, né? Porque há uns anos atrás, você ouviu falar do crack lá na periferia. Hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia você percebe o envolvimento da classe média aí com as drogas sintéticas, festas que são caríssimas e que é comercializado droga cara. Não é o negro lá da periferia que vende esse tipo de droga. Então a gente percebe um outro perfil aí de pessoas enveredando para o tráfico de drogas, né? E aí às vezes a pessoa que fala assim, nossa, mas se fosse, né, comigo, mas pode ser o meu filho, né? Que vai ser tentado por isso, porque o dinheiro, né, o amor ao dinheiro não é a raiz de todos os males. Então isso vai infiltrando hoje, não é só na periferia. A gente percebe lá a vivência que a gente tem com as famílias, um novo perfil de família chegando para ver. O Juscleito pode confirmar isso. Não é mais só lá o pessoal da periferia. Nós temos um outro perfil e a gente só começa a atinar para isso quando isso respinga na gente, né? Então eu posso não ser só a vítima, eu posso ser a mãe do autor, a esposa do autor, né? Essa questão do trânsito é muito comum. Nós tivemos agora no primeiro semestre, acho que foram em torno de uns 5 atropelamentos na rodovia, de gente embriagada em carro muito bom. E aí onde foi parar? Sistema prisional. O sistema prisional ele não é mais tão seletivo. Ele pode alcançar qualquer um de nós. E é isso que as pessoas têm que ampliar a visão, né, Adriano? Que isso pode nos alcançar a qualquer momento. E para nós, agente penitenciário, essa questão do fato que um ser humano possa cometer de forma ilícita, seja voluntário ou involuntariamente, também nos preocupa. Porque quando eu entrei chamava colônia penal, isso foi em 98. Eu lembro que tinha uma cela só de presos, onde poderia colocar 444 presos. Então, depois de 2 semanas, teve uma transferência da primeira RPC, que é a antiga 16ª, e levamos para a colônia penal. Então, nós tínhamos lá em 98 a população de 75 presos. Hoje, só a Jaci de Assis está com quase 3.500 presos. Juntando o CESEU,
a Pimenta Bay, que é penitenciária, vamos estar aí na Casa de Uberlândia de quase 5 mil pessoas privadas de liberdade. Só na Jaci é 3 mil? É. 300, em torno de 300. Então, aí vem a preocupação, como foi falado pelo doutor, pelo Adriano, pela Maria Angélica, o que está acontecendo? Porque as pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo do poder público ao cidadão. Onde está o problema? Será que é só na pessoa ou em toda a sociedade? Porque é muito fácil falar que um agente penitenciário ele está sendo agressor ao preso, quando ele já está sendo agredido também por todo um sistema. Porque nós agentes penitenciários também, quando entra nessa carreira, nós perdemos muitas privacidades que valem em questão de liberdade. Eu não posso morar em qualquer bairro, eu não posso frequentar qualquer lugar mais. Então, aumenta o meu custo de vida. E minha liberdade também enquanto cidadão. Então, isso é um problema que nós temos que pensar não somente em quem está no sistema prisional, mas na conduta de cada cidadão. O que eu estou fazendo para melhorar a minha cidade? O que eu estou para melhorar a vida daquele meu vizinho? Então é algo assim que não parte só de um universo prisional, mas do caráter de cada cidadão. Queremos que mude a política partidária. Mas se você está mudando quando você chega para fazer o seu dever de bom eleitor, eu faço questão de falar abertamente mesmo, que eu tenho orgulho de ter o nosso vereador Adriano Zago. Falei para ele que guarda o segredinho aqui hoje, mas ele sabe o que eu estou falando para ele. Nós precisamos ter pessoas também, cada vez mais capacitadas a buscar o direito da pessoa, seja ela agente penitenciário, a pessoa privada de liberdade, como também qualquer pessoa da sociedade. O problema de um é problema de todos. A vitória de todos é vitória para cada um também. Uhum. Bom, a pergunta é, então, teve audiência pública, vários setores discutindo em relação a esse tema. Como, então, garantir a saúde no sistema prisional, sendo que nem fora dele se garante? Olha o desafio aí, né? É uma pergunta difícil, né? Mas é a realidade, né? Então, como? Quais uns passos, assim, né? Que na audiência pública, vamos criar um grupo coeso para trabalhar e tal, mas agora a máquina funcionar, acredito que é um desafio muito maior, né? Na prática mesmo. Assim. Eu tenho o costume de dizer que essa questão é um problema estrutural, né? Ela não é nosso aqui, ela vem de cima para baixo. A gente precisa mudar muitas coisas no nosso país. Eu começaria falando pela educação, né? A educação como uma política de Estado e não como a gente vê hoje, como está acontecendo no nosso país hoje, inclusive. A igualdade de condições, de oportunidades, não é uma tarefa fácil, mas isso é o desafio, é isso que nos move, é tentar ser melhor a cada dia. Falei anteriormente que o sistema prisional é um sistema corrupto, né? Existe a corrupção nesse sistema, pessoas se beneficiam desse sistema, então não querem melhorias, querem deixar como está, e aí vem com esse discurso de rigidez, mas não é por aí, né? Como eu disse, é um problema estrutural, são diversas áreas que tem que ser mudada para a gente poder minimizar esse problema. Não vamos ser utópicos, acabar que não vai, porque vivemos numa sociedade individualista, né? Que as pessoas só pensam nelas próprias, só querem para elas. Primeiro eu faço para mim, se sobrar eu penso eu vou fazer para o outro. Uma sociedade corrupta, e eu não falo da corrupção só na política, é uma sociedade corrupta em todas as esferas, porque é muito fácil você apontar o dedo para o político e falar que ele é corrupto, mas você não olha para si. Então tudo isso precisa ser discutido, né, melhorado. O professor ele tem uma responsabilidade muito grande em transferir o conhecimento, mas sobretudo chamar esses jovens para reflexão, mudar essa concepção, falar, vem cá, você não vive sozinho, você tem que dar a sua contribuição, você vai passar 5 anos dentro da universidade, você vai ficar vindo daqui para sua casa, da sua casa sem fazer nada, sem devolver nada.
para a sociedade, eu poderia estar muito bem ganhando dinheiro, advogando, sem dar satisfação para ninguém, do que preocupar em querer defender o direito de um ou de outro. Não, você me paga que eu vou defender. Mas eu não sou assim, não é o meu ideal de vida. Não é o meu. Então é isso que eu defendo, é isso que me move, que me orgulha em fazer. É o mote que eu tenho do meu mandato como vereador, que é a defesa dos direitos. É direito? Nós estamos aqui para poder defendê-lo. Né? Não é favor, não é conchavo, né? Não é tapinha nas costas, não é dar o jeitinho que o brasileiro está tão acostumado. É defender direitos. Está na Constituição, é direito. Nós temos que defender. E em todas as esferas. Moradia, como ele falou, na saúde, na educação, na garantia do preso poder cumprir a sua pena de forma legal. Digna, né? Digna, é isso. Que vai realmente ressocializar. Então eu lamento que algumas pessoas não estejam preparadas para ouvir essas verdades. Eu contribuo nessa fala da proposta do que fazer, começando aqui. Aqui já é um surgimento de uma ideia de algo que é possível realizar. Senão nós não teríamos saído do nosso momento para estar aqui hoje. Eu teria algo a fazer, mas foi o que o vereador falou. O que eu posso contribuir? Dessa minha vinda para cá, eu refleti sobre isso. Eu vou lá para falar somente de mim? Não. Vou lá falar de todo um ser humano, seja agente penitenciário como encarcerado. Então se baseia aqui. E eu clamo também à sociedade para esse novo olhar. Porque lá quando o vereador convocou, ele convidou, melhor dizendo, várias autoridades. Infelizmente, só estava o Adriano Zago, doutor Eudécio, Maria Angélica, o Justo Cleito e alguns familiares dos presos. E a sociedade, que tantas vezes também ele expressa sua raiva, mas em que está contribuindo? Então eu vejo assim, o único caminho que é possível não transformar de imediato, mas se deixar um legado, deixar uma semente plantada, é que nós possamos ficar lá, o agente penitenciário, a família do encarcerado, o representante das pessoas privadas de liberdade, nos unir. Por quê? Porque nós estamos sendo prejudicados por alguém, ou acima ou abaixo, que é responsável por isso. A questão da alimentação, foi falado na audiência pública, que ela chega com boa aparência, mas ela chega no final do seu produto não satisfatório. Nós também alimentamos dessa mesma comida. A água, deve-se fazer exame sim, porque tem muitos pássaros lá, ratos, está contaminada, também estou bebendo essa mesma água. Então o problema é o quê? O caminho para chegar a um denominador comum, a uma possibilidade de melhorias, é isso aqui. Acreditar um no outro, saber que o outro é importante para mim. E nós unir mesmo, e daí por diante, enfrentar onde for necessário, senão não tem caminho, ficar só na fala, não tiver manutenção, não vamos se perder. É o caso também, né, doutor, de, assim, o senhor deve ter um conhecimento muito maior em outros lugares, outros países, outros sistemas que podem servir de exemplo, às vezes colocar isso, expor, mas isso depende muito da vontade política do Brasil para mudar uma situação, né? E não só buscar um exemplo e apontar, né? A gente tem que buscar efetivamente políticas no sentido inverso do que está sendo feito hoje. Tem que ser, trabalhar com outros tipos de penas, trabalhar efetivamente, levar para o cárcere só aqueles crimes que efetivamente devam ser, levar aquelas pessoas que praticam aqueles crimes, e diminuir o máximo possível, né, a questão do encarceramento para inicialmente tentar minimizar isso, né? Então a questão das drogas é uma questão importante que tem que ser analisada, porque hoje ela é tratada como uma questão de segurança, mas ela é muito mais uma questão de saúde pública, né? Então a gente tem que ter uma mudança de paradigma. E infelizmente eu acho que hoje, pelo menos nesse primeiro momento, a gente não tem vislumbrado isso, mas a gente, o que o Angélica falou, é trabalho de formiguinha. A gente devagarzinho a gente vai, né, talvez conquistando espaço. O preso trabalhar, né, em vez de ficar lá encarcerado. É necessário. Dar uma atividade. Ponto Então, assim, não é opinião minha. Trabalho do preso.
como o presidente agora está defendendo, que o preso vai ter que pagar seus custos pela sua estadia no sistema prisional, né? Pois bem, tem condições de dar trabalho para ele? Existem estabelecimentos para eles trabalhar? Nós também defendemos isso, porque isso vai remir a pena dele, inclusive, vai dar dignidade a ele, né? Vai tirar ele da ociosidade, mas não tem. Não tem efetivo, não tem escolta, não tem espaço. espaço. Você pega aqui, estrutura ele acabou de dizer que no presídio aqui, onde estão o preso esperando julgamento, quase 3 mil presos. Essas pessoas não poderiam estar trabalhando lá na penitenciária, mas não existe equipamentos, o governo não investe nisso para eles trabalharem. E aí há aqueles que poderiam estar trabalhando na iniciativa privada, mas há o preconceito das empresas em receber essas pessoas também. O governo tem incentivo, o governo de Minas tem um incentivo, 2 salários, que o governo paga para a empresa que contratar egresso do sistema prisional. Isenção fiscal. Vai ver o número de egressos que estão trabalhando nesse programa. Mínimo. Como que o agente penitenciário vai poder também trabalhar a sua função da forma digna? Como foi falado aqui hoje na Jaci de Assis, tinha que ter no mínimo 600 agentes penitenciários. Nós estamos com um quadro lá, menos 300 e poucos agentes penitenciários. Como atender a necessidade do encarcerado, com aumento também com esse pouco efetivo? E dando uma prova da questão de direitos humanos, o Juscley está aqui, nós já fizemos uma reunião na Câmara com os agentes para ouvir as demandas, as reivindicações dos agentes, que também passam por muitas dificuldades. Isso é direitos humanos. Porque só quem está lá na ponta para saber o que eles passam. E aí é o que ele falou, colega de trabalho se suicidando, com problemas psiquiátricos, psicológicos, né? Além das outras questões aí, né, de tuberculose, porque o HIV. estabelecimento é insalubre. Você já esteve no sistema prisional? Já fui fazer reportagem. Pode. Você vê que a situação realmente é triste, né? É desumano, né? Desumano. Bom, a gente ficaria horas aqui discutindo esse assunto, mas o nosso programa ele tem 1 hora. Eu já faço aqui um convite para, no decorrer do tempo aí, na medida que os trabalhos forem sendo desenvolvidos, outras discussões, a gente voltar aqui para discutir mais sobre esse assunto em outras vertentes, né, outros aspectos, e eu conto com a presença de vocês, né? E queria agradecer a presença de vocês aqui e deixar uma consideração final para cada um, né? Seja um apelo, uma orientação, fiquem à vontade. Então, Juscleiton de Oliveira, que é agente penitenciário lá no presídio Jaci de Assis, muito obrigado aqui pela presença, parabéns pelo trabalho, né, pela coragem aí de vocês todos, agentes, de estar ali, na ponta, né, nessa situação. Muito obrigado, Juscleiton, e a gente espera, né, em outra oportunidade tê-lo conosco aqui novamente. Muito obrigado. Eu fico muito assim honrado por esse convite, por permitir essa abertura, porque não é qualquer canal que faz isso, que reconhece o agente penitenciário como uma profissão. E então assim, eu fico muito feliz e eu fico também sim à disposição de vocês para trazer também outros agentes penitenciários para a gente fazer um debate legal também. Então assim, está aberto também de coração esse espaço, você entrar nesse novo universo, né, que para uns é universo, para nós somos pessoas profissionais como agente penitenciário. Então agradeço a oportunidade e faço também as suas palavras aos demais aqui, pelo prazer de estar com vocês, e vamos caminhar para essa nova mudança que é possível a partir de cada um. Obrigado. Estamos aqui plantando uma sementinha, Uma sementinha. Né? Maria Angélica, doutora Maria Angélica de Almeida, que é advogada, né? É membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui de Uberlândia, e da APAF, que é a Associação de Proteção, Promoção e Assistência à Família do Encarcerado. Muito obrigado pela sua presença aqui, Maria Angélica. A gente espera contar com você novamente em outra oportunidade. Eu que agradeço em nome dos quase 5 mil pessoas privadas da liberdade, principalmente o espaço de voz para as mães, né, dessas pessoas que tanto sofrem. E plagiando o mestre dos mestres, eu queria deixar uma fala de Cristo, né, que é lembrai-vos dos encarcerados. Né, eu acho importante isso para saber que ali existem pessoas e que com a nossa mão estendida
a gente pode fazer muita diferença na vida delas. Muito obrigada, Fernando. Bom, obrigado então, doutora Maria Angélica. Doutor Elvésio Dames, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO. Muito obrigado pela presença aqui, de parar lá as atividades e estar aqui trazendo esse ponto de vista, né, do curso de Direito aqui da UFO. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço também o convite e acho que sempre é importante ressaltar que a universidade, um dos seus papéis é justamente esse de estar contribuindo, né, com a melhoria da sociedade, e a Faculdade de Direito, através dos projetos que ela desenvolve, a gente sempre tem buscado, dentro da medida do possível, fazer o melhor para ajudar e contribuir com as pessoas que efetivamente precisam. Então, eu agradeço o convite também. Bom, doutor, muito obrigado. E o Adriano Zago, que além de ser vereador e presidente da Comissão de Direitos Humanos, é advogado também. Então, agradeço muito a sua presença aqui, Adriano. E, claro, né, entre tantas outras discussões que a gente vai ter aqui futuramente. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Agradecer ao Juscleito, Maria Angélica, doutor Elvésio, pela oportunidade, e dizer à população que nos assistiu até agora, que nos procure, né? Caso tenha algum direito violado, seja em qualquer área, procure a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a ESAJUP, que é o escritório aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que nós estamos prontos para poder defender o seu direito. E finalizar com uma frase que tem sido muito utilizada ultimamente, acredito que extraída de uma frase de um grande líder, né? Ela citou o grande líder, o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, mas uma outra frase de um grande líder, que é Mahatma Gandhi, que dizia que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Ou seja, muda que o mundo muda. Vamos lá. Beleza, então, muito obrigado. E a gente agradece você em casa que nos acompanhou também. Você pode ver esse programa desde o começo no portal da Câmara, na internet, ou pelas reprises aqui pela TV Câmara Uberlândia. E a gente volta com o próximo Câmara Debate com outro tema em outro momento. Até lá.